Nós pesquisamos e fizemos esse trabalho como os indígenas trabalham os conteúdos matemáticos com os alunos em sala de aula, de acordo com a visão perspectiva da etnomatemática na educação indígena. O grupo composto por 3 componentes, Adriele, Cláudio e Davi. Bora lá dar continuidade. Bom, a partir dos estudos feitos durante essa pesquisa, de cunho bibliográfico, nós entendemos que a etnomatemática quer trabalhar em sala de aula. A matemática que deve ser trabalhada na sala de aula não é aquela tradicional, mas sim deve ser a mais informal possível, porque utilizando esse meio que diz que a matemática deve ser trabalhada de acordo com o cotidiano do aluno, o que ele já conhece, para poder aplicar os novos conteúdos. Um exemplo do trabalho do conceito de etnomatemática a gente vê nos indígenas, pois eles vivem em comunidade. Lá eles têm a aplicação dos conteúdos de acordo com a vivência do aluno, que ele já entendeu, para poder assim aplicar os nossos conteúdos e eles conciliarem os novos. Falar sobre os objetivos. O objetivo geral foi pesquisar como os indígenas trabalham os conteúdos matemáticos como introdução em sala de aula. Os específicos foi conhecer as leis que garantem aos indígenas a prática do ensino diferenciado e manter a sua cultura, identificar a prática pedagógica do ensino da matemática, estudar as aplicações dos conteúdos matemáticos na comunidade indígena, analisar como é a relação aluno-professor e aluno-comunidade e, posteriormente, a comunidade de estudo para a aplicação de pesquisas. A etnomatemática é uma palavra nova. Seu principal idealizador foi o Biratã D'Ambrosio e também é considerado o pai da etnomatemática. Ele a define como a arte ou a técnica de explicar, de entender e de se desenvolver na realidade dentro de um estudo sociocultural próprio. A etnomatemática tem como objetivo tratar como os grupos sociais desenvolvem a aprendizagem matemática, trazendo os conhecimentos considerados formais a uma realidade mais próxima do aluno. Todos os grupos sociais têm em sua cultura uma maneira distinta de entender, de explicar e de lidar com os indivíduos com que vivem. Daí a gente percebe que cada indivíduo possui em si uma raízes culturais próprias, o que faz surgir a necessidade de criar técnicas que facilitem o desenvolvimento no processo do ensino-aprendizado de cada grupo. O Biratã D'Ambrosio diz que os conhecimentos matemáticos terão que ser aplicados e desenvolvidos a partir do cotidiano das crianças, ao ser aplicado em sala de aula. Os professores indígenas são os que mais aplicam a etnomatemática. Essa prática, eles têm garantido pela lei, pelo PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que eles podem desenvolver técnicas pedagógicas que combinem de maneira articulada ao seu cotidiano, porque eles vivem em comunidade. E de acordo com a educação do campo e a educação indígena, eles terão atividades didáticas diferenciadas, pois o PCN do indígena é diferenciado da civilização que nós temos, pois lá eles terão uma prática diferenciada no método que eles podem utilizar para ensinar matemática, Biratã D'Ambrosio. Lembrando que a etnomatemática, ela não vem dizer de raça, mas ela quer dizer de grupo. Ou seja, se eu tenho um grupo de profissionais de marceneiros, eu vou trabalhar a matemática de acordo com o convívio e a didática daquele grupo de marceneiros. Ou seja, etnomatemática, etno não vem de etnia, quer dizer de raça, índio, negro, não, vem dizer de grupo. Ou seja, se nós todos aqui fomos todos, embora feirantes, teríamos que trabalhar a matemática de acordo com a perspectiva dessa, de
de acordo com o nosso convívio, ou seja, qual é a sua dificuldade, qual é a sua necessidade, qual é a sua realidade. Vamos trabalhar em cima disso. E na educação indígena, essa matemática, educação indígena, escolhemos educação indígena, e dentro da educação indígena, ver como os índios trabalham esse conteúdo, não quais são os conteúdos. No segundo semestre pretendemos ir a campo e ver como ele trabalha o conteúdo. Primeiramente, queremos saber como é essa didática, essa metodologia. Na psicologia, o índio, ele tem um grande respeito pelo ser, independentemente se esse ser é criança, se esse ser é jovem, se esse ser é idoso, entendeu? Eles veem a criança como preparo, entendeu? Preparar aquela criança. Assim como nós, na cultura branca, também temos essa necessidade, só que lá é com mais cuidado. E trabalhando essa psicologia de cuidar mais do ser, entendeu? De ver a criança trabalhar etapa por etapa e entrar na matemática. Por quê? Eles se preocupam bastante com o conteúdo, de estar aplicando um grande exemplo que, a partir de uma pequena pesquisa, podemos realizar com o IC, que tem aula aqui na UNEB, a venda de artesanatos. Igual eles têm lá pastileiras, e cada pasteleira tem lá os artesanatos. E quando acaba, dá-se o quê? Um conjunto vazio. Quando tem cheio, um conjunto determinado tal. E se tem lá um conjunto, uma pasteleira com vários artesanatos, ou seja, um conjunto que contém A, que contém B, que contém C. Então, a partir daí, eles trabalham com a perspectiva que o aluno tira muito mais fácil. Ou seja, essa matemática, ela, se for desenvolvida em todas as disciplinas, em todo o meio, há um grande aproveito do assunto para os alunos. E dentro da socioantropologia, podemos perceber o quê? Que a socioantropologia, ela diz para não centralizar a sua cultura, ou seja, a minha cultura de branco, vou dar um exemplo bem prático para todos entenderem, sou evangélico, sou da Assembleia de Deus, e eu acho que a minha religião está certa e todas estão erradas. Eu estou colocando a minha religião no centro, do mesmo jeito que acontece com as outras culturas, quando outros pegam a cultura e põem no centro e acham que a minha está certa e a sua está errada. Ou seja, somos brasileiros, o homem pode casar só com uma mulher, em outros países o homem pode casar com 7, eles estão errados? Não, a vida são deles, eles têm uma determinada cultura, temos que respeitar. Isso, a socioantropologia diz isso, entendeu? E trazendo para metodologia, usamos a escrita, né? A produção de texto também entrou, elaboração de texto, leitura de materiais, de artigos, produção textual. E na lógica, a lógica é bem interessante, que os índios trabalham com o que com a lógica? Com a educação indígena, identidade e matemática. Para eles verem a hora, eles veem no sol, claro que usa o relógio, né, gente? Então hoje também tem gente que tem aquela ideia que o índio tem que usar tanguinha e o índio tem que andar pelado. Não, gente, o índio, ele usando roupa, ele continua sendo índio, entendeu? Ele se adapta à tecnologia, assim como nós. Nós também evoluímos. O índio também tem o direito de evoluir. Tem muita gente que tem esse preconceito, não é discriminação, é preconceito, aquele conceito já formado antes mesmo de conhecer. Aquele conceito, não, índio, aquele lá é índio, não, muda. Eu até vi aqui na UNEB já, quando o índio estava acessando a internet, uma pessoa, o índio está com um computador, como se fosse coisa de outro mundo. Ou seja, temos que adaptar sim a essa nova visão. A pessoa já está olhando bem para mim, né? Mas eu não citei o nome, então não tem problema. Prosseguindo, a lógica, eles usam horário e usam também para pesca e para plantação. Ou seja, dentro desse convívio dele, ele trabalha a lógica em sala de aula e vendo um aluno como é que ele pode relacionar tudo com a matemática. Ou seja, eles podem ver a hora pelo sol? Pode, mas como? A matemática explica isso, entendeu? Que ao decorrer que o sol vai se pondo, a hora vai acontecendo. E até isso, você pode perceber, eu nunca tinha esse conhecimento de como se dava a hora, como, entendeu? Agora você pode perceber, quando o sol estiver em cima da sua cabeça, já é meio-dia. Quando estiver no meio, provavelmente nessa hora é mais fácil de captar, né? E prosseguindo,
na metodologia políticas habitacionais foi onde entramos com as pesquisas sobre o PCN, sobre as leis que garantem os direitos dos índios, quais são os direitos que eles têm. Nossa pesquisa foi mais de cunho bibliográfico, ou seja, de leitura de material, de conhecer o que é etnomatemática, esclarecer e ficar bem atento à visão da etnomatemática, como é a educação indígena, como eles convivem. Claro que esse convívio vai ser mais fortalecido quando ir a campus, né? Que esse conhecimento que temos foi mais teórico. E como é as leis que garantem o PCN, o que diz o currículo, entendeu, do índio, o que diz lá? Diz que o índio tem que aprender de acordo com a sua realidade, mas tem que aprender também as práticas de acordo com o PCN, ou seja, não é solto lá, ele pode fazer o que ele quer, não é exatamente isso, mas ele tem a liberdade de introduzir de acordo com a sua realidade o assunto. E partindo para a próxima disciplina, psicologia, desenho geométrico, fascinante também esse, que é as formas de como eles se pintam, ou seja, a matemática bem magnífica, os desenhos que eles fazem no corpo, as formas geométricas que eles praticam, os artesanatos, tantos barros, chapéu, canoa, arco, flecha e vários outros objetos que ele produz que já tem aquela forma geométrica lá, e os desenhos magníficos mesmo, nos corpos, que tem todas as formas, tanto redonda, quadrada, triângulo, todos, se você puder imaginar, ainda que nem conhecemos ainda, e eles já usam aquilo. Eles usam muita matemática, simetria, proporcionalidade, tudo que a gente ainda nós, como discípulos, não conhecemos ainda, né? Pesos, medidas, entendeu? E eles já têm esse conhecimento. Então, o que concluímos? Que o povo índio aplica totalmente a etnomatemática. E no segundo semestre, vamos estar indo a campo para estar vendo como é essa aplicação, entendeu? E se Deus quiser, vamos estar lá e estamos apresentando para depois os resultados para vocês. Acabou? Calma aí, acabou. A metodologia que nós usamos, como já falei, foi a de cunho, de pesquisa bibliográfica. E o primeiro temos que entender tudo, né? Entender como começou, como surgiu, o que é de matemática, o que é educação indígena, como é que ele se aplica. Essa foi a nossa metodologia que usamos. E para a pesquisa, nós utilizamos muito os livros de Biratã Ambrosio, de Caninde, e também os PCNs e o PNL, que é o que diz como deve ser tratado o conteúdo em sala de aula. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido mais um pouco mais. E a partir do que a justificativa, por que desse tema? De acordo com os estudos já feitos em sala de aula e de acordo com o que aprendemos sobre a história da matemática e o conhecimento sobre essa matemática, o convívio com o liceu aqui, despertou essa curiosidade, entendeu? De ir a fundo e conhecer mais sobre a cultura indígena.